Se Ele quer fazer, deixa Deus fazer. E às vezes, quando tentamos fazer alguma coisa para tentar dar uma mãozinha para ajudar a Deus, nós atrapalhamos mais do que ajudamos. Deus sabe e sempre soube o que Ele faz. Deus sabe e tem poder para fazer muitas coisas. Nós vivemos a nossa confusão. Às vezes nós achamos que aquilo que nós fazemos é o certo, é o correto, é o poderoso, é o único. Não. E eu sempre costumo dizer que nós não conhecemos nem nosso próprio coração. Mas Deus, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe cada molécula do seu sangue que corre. Ele sabe quantas batidas tem o seu coração. Ele sabe cada funcionamento do seu órgão. Ele sabe tudo sobre você, ainda que você não saiba. Então confie a sua vida a Ele, porque Ele é poderoso para fazer continuar a obra na sua vida. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Graças a Deus por mais uma oportunidade. Aqueles que podem, então, em vossos assentos, adorando a Deus. Serei fiel à oportunidade que Deus tem concedido, ao tempo e ao tema que Deus colocou no meu coração. Gênesis capítulo 14 e do verso 18 em diante. Gênesis 14, do verso 18 em diante. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Eu não achei ainda. Se não achou, está aqui no telão. Gênesis capítulo 14, verso 18 em diante, que diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou em tuas mãos os teus inimigos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. E Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é seu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Salvo tão somente que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol, Manre, este que tomem a sua parte. A palavra que Deus colocou no meu coração, quando começamos a ler sobre essa história, apresenta um homem chamado Melquisedeque. Esse homem apareceu em Gênesis, apenas uma citação, apareceu no livro de Salmos, e em Hebreus é citado sobre a história desse homem. Nós começamos a observar a história de Melquisedeque. Ele se apresenta como rei de Salém, e ele era sacerdote. Aqui há um detalhe: na história, até onde se conhece, ninguém foi apresentado como rei e sacerdote. Não poderia acumular duas funções na mesma pessoa. Ou ele era rei, ou ele era sacerdote. Melquisedeque é apresentado como uma figura de Cristo. Por quê? Quem foi o único que foi apresentado como rei e sacerdote? Foi Jesus. Ele veio como rei e veio como sumo sacerdote, ofereceu-se em sacrifício para que nós pudéssemos ter a liberdade. Algo interessante que me chamou a atenção também: o que esse rei trouxe na mesa ali para Abrão? Ele trouxe pão e vinho. Quem é a figura representativa do pão? Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. E quando fala sobre vinho, é o sangue dele que foi derramado na cruz. Ele conseguiu juntar isso na mesma pessoa. Essa pessoa que se apresenta aqui, Melquisedeque, foi aquele que Abraão o apresentou para ele, abençoou ele, dando a 10ª parte daquilo que ele tinha.
E é um sinal que era alguém mais importante do que Abraão. Mas lá em Hebreus nós vamos ter a retomada dessa história, que apresenta que Jesus veio como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E o sumo sacerdote é mais importante do que o sacerdote. Não importa que a gente passe nessa vida, nós temos um sumo sacerdote que foi o sacrifício vivo para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui adorando a Ele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E com isso eu quero deixar um tema: esteja preparado. E às vezes pode perguntar: preparado para o quê? Nós iremos descobrir no decorrer dessa mensagem. No capítulo 10 de Gênesis, traz uma história sobre as descendentes de Noé. Todos já conhecem a história de Noé. Aquele que Deus havia falado para ele construir uma arca. Ele construiu, livrou o povo. E de repente, daquele povo que foi livre, Noé, a sua família, os seus filhos, foram formando uma descendência. E no capítulo 10 apresenta essa descendência. Deus não precisa daquilo que é existente para fazer aquilo que nós achamos que é necessário que Ele faça. Ele pode criar novas coisas. Ele não depende de uma humanidade, de um ser humano para poder fazer. Se Ele quiser fazer com que as pedras se transformem em pão, Ele faz. Nós somos capazes de achar que Deus depende de nós para fazer alguma coisa. Nós somos capazes de pensar que Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua autonomia, depende de um ser humano que foi criado com as suas próprias mãos, soprado o fôlego de vida. Deus não precisa de nós, mas Ele deseja que aquilo que os anjos desejaram, Ele deu nas nossas mãos para fazer. Ide, fazer discípulos de todas as nações, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa responsabilidade Ele deu para nós. E dessa descendência de Noé, que era para ter continuado algo poderoso na vida daquela nação. Aleluia. Mas nós sabemos que o coração do homem é muito confuso. Ao mesmo tempo que ele pensa em coisas boas, ele pensa em formar reinos, poderes, e que tudo esteja nas suas mãos. E nós sabemos que Deus é soberano. Ele não quer que você tome o lugar que não é seu. Ele quer que você fique no lugar onde Ele te colocou. Não fuja daquilo que Ele te colocou, onde Ele te colocou, o que Ele te colocou para fazer. Porque se Ele colocou e permitiu que você estivesse aí, não crie espetáculos, não crie empecilhos, para que a glória dEle e a obra dEle seja feita. No capítulo 11 começa a narrar a história que também todos já conhecem. A história da torre. As pessoas começaram a se reunir. E nós temos que tomar muito cuidado com certas reuniões. Porque nem todos os lugares onde nos reunimos é para a glória de Deus, ou para o propósito da vontade de Deus. Eles se reuniram, mas a intenção deles não era uma intenção de glorificar e exaltar o nome de Deus. Eles começaram a pensar entre si: nós estamos aqui reunidos nessa terra. Vamos nós fazermos tijolos, vamos nós queimarmos barro, fazermos tijolo, e vamos construir uma torre até os céus, e vamos erguer o nosso nome. Aí que está um problema. Quando nós achamos que nós erguemos alguma coisa, é para o nosso nome ser exaltado, não é? Porque Deus não está disposto a dividir a glória dele com ninguém, ainda mais com a criatura, como nós somos formados como criatura. E quando essas pessoas colocaram esse desejo no coração, eu vou erguer um nome, Deus aparece naquele momento e começa a olhar para aquela nação. E o que Ele faz? Eu não posso deixar com que as pessoas se percam nas suas próprias mazelas. Eu não posso deixar com que essa nação se perca ao ponto de achar que eles serão poderosos, criarão nomes, e as pessoas estarão procurando-os para adorá-los. Eu não posso deixar. E foi aonde aconteceu a confusão das línguas. Quando nós tentamos fazer algo que Deus não quer que nós façamos, parece que a comunicação fica inviável. Nós tentamos falar alguma coisa com a pessoa, ela não entende nada do que nós falamos. Porque não é para fazer isso, é para continuar seguindo aquilo que Deus colocou para fazer, aquilo que Ele colocou no coração, aquilo que Ele preparou para você fazer, é para você continuar. Não mude o foco, não mude o direcionamento. Jesus ainda continua sendo o único caminho.
E ninguém consegue mudar o que Deus estabelece. Se Ele quer fazer, deixa Deus fazer. E às vezes quando tentamos fazer alguma coisa para tentar dar uma mãozinha para ajudar a Deus, nós atrapalhamos mais do que ajudamos. Deus sabe e sempre soube o que Ele faz. Deus sabe e tem poder para fazer muitas coisas. Nós vivemos a nossa confusão. Às vezes nós achamos que aquilo que nós fazemos é o certo, é o correto, é o poderoso, é o único. Não. E eu sempre costumo dizer que nós não conhecemos nem nosso próprio coração. Mas Deus, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe cada molécula do seu sangue que corre. Ele sabe quantas batidas tem o seu coração. Ele sabe cada funcionamento do seu órgão. Ele sabe tudo sobre você, ainda que você não saiba. Então confie a sua vida a Ele, porque Ele é poderoso para fazer continuar a obra na sua vida. Depois dessa confusão, Deus confundiu as línguas. Eles não entendiam nada o que um pedia para o outro. Eles não compreendiam nada que um estava pedindo para o outro. Um pedia a boca, daqui a pouco trazia uma ferramenta, um martelo, alguma coisa do tipo. Naquela época não tinha martelo, né? Estou usando só um exemplo aqui. E de repente dessa nação e dessa confusão começou a vir a genealogia. E a genealogia trouxe até o que nós conhecemos como Terá, que é pai de Abraão. Algo que me chamou a atenção, que eu comecei a ler essa história. Terá teve 3 filhos. O primeiro deles, Abraão, Naor e Arã. Teve 3 filhos. Porque a promessa só recaiu sobre Abraão e não sobre os filhos. Porque a promessa, quando é para ser para nós, é para nós. Quando Deus quer usar você, é você que Ele quer usar. Quando Ele quer levantar você e fazer promessa, é para você que Ele quer fazer a promessa. Teve 3 filhos. Terá teve 3 filhos. Um desses filhos morreu. E era o pai de Ló. O que me faz entender que talvez Abraão levou Ló, talvez por dó de Ló, porque era órfão de pai. Talvez Abraão levou Ló porque era o seu filho, considerado seu filho, que era seu sobrinho, que ele considera inclusive como irmão. A Bíblia relata isso. E talvez ele levou por dó. E às vezes Deus tem uma promessa nas nossas vidas, e nós queremos ajudar as pessoas, e não é empecilho nenhum. Mas quando Deus é uma ordem específica para nós possamos estar atentos para poder ouvir a ordem. A promessa que Deus fez a Abraão foi: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E às vezes o coração do homem, por um lado é ruim, mas por outro é bom. Nós queremos ajudar as pessoas. E às vezes tem pessoas que Deus está tratando com ela. É só ela e Deus. Nós não jamais podemos tomar as dores de alguém ao ponto de querer que aquele problema venha, se recaia sobre nós. É Deus tratando com aquela pessoa. Eu falo por tratamento individual. Eu tive um momento na minha vida que era eu e Deus, e nem a minha esposa entendia o que eu estava passando, nem ela compreendia, ninguém da minha família compreendia, mas Deus estava tratando, era comigo. E tem coisas que é só você e Deus. Não leve ninguém junto, não. É só você e Deus, porque Ele vai tratar com você. Se for necessário corrigir, Ele vai. Se for necessário levar para uma terra prometida, ainda que você passe fome, Ele vai levar. Mas Ele vai sustentar você, e onde você estiver, a bênção de Deus te acompanhará. No capítulo 12 de Gênesis, Deus fez promessas a Abraão. E essas promessas que eu citei aqui agora: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele foi. E qual era o nome dessa terra? Canaã. A conhecida e famosa terra prometida, que lá na frente
Moisés, juntamente com outros, lutariam para alcançar essa terra. E Abraão vai para essa terra. Abraão recebe a promessa de ir para uma terra que Deus ainda havia mostrado para ele. E a terra que Deus mostrou para ele foi a terra de Canaã. Mas há uma observação, inclusive nós aprendemos isso, estudamos sobre isso na escola bíblica dominical. Aleluia. Nem sempre o lugar da promessa é o lugar que teremos provisão em todos os momentos. Ele foi para a terra de Canaã, mas lá havia fome na terra. Mas espera aí, Deus levou Abraão para passar fome. Quem somos nós para questionar o que Deus faz ou deixa de fazer? Se Ele leva você para uma terra e está passando necessidade naquela terra, não importa, Ele vai tirar você de lá, porque a bênção não está sobre o lugar, a bênção acompanha aquele que crê no nome de Jesus. A bênção está sobre as nossas vidas. Aonde nós formos, nós seremos abençoados. Aonde nós plantarmos a planta nos nossos pés, a bênção de Deus nos acompanhará aonde nós estivermos. E não era na terra que estava a bênção. E teve fome na cidade. Abraão pegou tudo aquilo que ele tinha e foi para o Egito. E lá Abraão, chegando no Egito, teve provisão, teve mantimento em terra estranha. Deus provê em qualquer lugar. Deus provê em qualquer ambiente. Se for necessário formar um ambiente para isso, Ele forma. Deus não depende de situações favoráveis, Ele cria situações favoráveis. Deus não depende de nada para fazer o que Ele quer fazer, porque Ele ainda tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E se Ele quer abençoar, não há quem possa impedir. Depois que Abraão volta do Egito, começa uma disputa, algo que talvez ele não queria. Eles tinham muitos bens, tanto Abraão quanto Ló. Eram homens de posses poderosos, tinham fazendas, tinham gados, tinham riquezas, tinham pastores que cuidavam dos seus rebanhos. E de repente, aqueles pastores, há um detalhe no texto que nós temos que observar. A briga não foi entre Abraão e Ló, foi entre os pastores deles. A discussão que houve não foi entre eles, porque Abraão tinha uma consideração muito grande por Ló, e Ló também por Abraão. Abraão viu que estava criando um problema entre os pastores. O que ele falou? Não haja contenda entre nós. Nós temos que ser pacíficos em tudo que nós fizermos. Se as pessoas estão brigando, não siga o mesmo caminho. Seja pacífico. Não haja contenda entre nós. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós fazemos parte da mesma igreja. O Cristo é a cabeça da igreja. Nós fazemos parte dela. Que não haja contenda e divisão entre nós, mas que haja crescimento para a glória de Deus. E essa discussão que houve entre os pastores, Abraão deu uma solução para Ló. Falou que nós podemos nos separar, pelo menos nesse momento. Porque às vezes enfrentar o problema e criar contendas não resolve o problema. Nós aprendemos que nós devemos fugir daquilo que é aparente mal. Aquilo que é aparente mal. Porque ele viu que aquilo poderia gerar um problema entre Abraão e Ló. E Abraão deu uma solução. Ló, você escolhe para onde você vai, e eu vou no sentido contrário. Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, aquele lugar bonito, aquele lugar aparente, e ele vai para lá. Mas nem tudo que é bonito carrega por dentro algo bom. Nós temos que ter um cuidado muito grande para quando olharmos para algo bonito. Às vezes nós olhamos, Senhor, nossa, Deus fez uma promessa para mim.
e olha para aquilo e fala: aquilo é poderoso, olha que maravilhoso. Mas você possa olhar primeiramente com seus olhos espirituais. Às vezes aquilo vai ser destruição para você. Eu falo que quando eu terminei a minha faculdade, a minha vontade, eu falava comigo mesmo: antes dos 40 anos eu vou ficar rico. Mas eu não sabia para que eu queria ficar rico. Eu estava criando para a minha própria destruição. Tem coisas que nós estamos olhando, parece que é bom, mas por trás daquilo é destruição. Abra os seus olhos espirituais. Deixa Deus revelar aquilo que Ele quer para você, porque Ele quer maior do que aquilo que você vê. Lá olhou para as campinas e foi. Abraão foi no sentido contrário. Mas o capítulo 13 e o verso 14: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. O que Deus está falando para Abraão? Olha para o leste, olha para o sul, olha para o norte, olha para o oeste. Tudo isso, Glória a Deus. Tudo isso eu tenho preparado para você e para a sua descendência. Tudo isso Deus tem preparado para nós. Não se espante com a beleza. Não queira ir para lugares mais bonitos, porque Deus está falando para nós essa noite: eu tenho preparado para você grandes coisas que você nunca imaginou. Eu tenho preparado para você aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que nem chegou ao seu coração, ao seu entendimento. É aquilo que eu tenho preparado para você. Mantenha-se de pé, mantenha-se firme, busque o Senhor enquanto pode achar, invoque enquanto Ele está perto, porque maiores bênçãos tem o Senhor para nós. Obrigado, meu Deus. E no capítulo 14, nós vemos uma guerra entre reis. 4 reis e 3 reis de determinadas cidades. Aqui nós entramos no tema que eu falei: esteja preparado para a guerra espiritual. Porque não é só bênçãos na nossa vida, é guerra. Enquanto nós estamos sendo abençoados por Deus, recebendo as promessas como Abraão recebeu, Deus está cumprindo as promessas em nossas vidas. Mas entenda uma coisa: dentro dessas promessas, nós teremos que estar de pé, preparado para a guerra. Aleluia. Mas não é para a guerra com o nosso irmão, Glória. mas é a guerra espiritual. Porque a nossa luta não é só contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que andam ao nosso derredor, rugindo e bramando como leão e procurando a quem possa tragar. Então nós temos que estar preparados. Por que eu falo isso? No capítulo 14, quando começa a apresentar que depois de uma determinada guerra, a cidade que Ló havia escolhido para poder estar, entrou em guerra com outros reinos. E esses reinos venceram, tanto a cidade de Sodoma, Gomorra, entre outras. E quem foi levado cativo? Ló. E quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Ele foi levado cativo. Aí que está o cerne da questão. Ele foi levado cativo, mas Abraão estava preparado para a guerra. Abraão não só estava preparado para poder cuidar de ovelhas, mas ele também estava preparado para a guerra. Se for necessário lutar, lute. Se for necessário ser pacífico, seja. Se for necessário orar para vencer as guerras espirituais, ore, jejue, faça tudo o que for necessário, mas esteja preparado para a guerra. E era o que Abraão estava também preparado. Ele olhou, e uma pessoa que escapou lá daquela guerra veio falar para quem? Para Abraão, porque eles conheciam Abraão. Abraão tinha nome, era um homem importante.
E ao falar que Sodoma e Gomorra haviam sido vencidas em uma guerra, até aí estava tudo bem. Mas quando falou que Ló foi levado cativo, esteja pronto também para socorrer aqueles que são levados cativos. E seja pronto para a guerra e para socorrer aqueles que estão próximos de você, que foram levados cativos. Porque eles estão precisando de homens e mulheres que se levantem para a guerra, para vencer, para lutar, para batalhar, para que ninguém se perca deste reino. Abraão soube disso, seu sobrinho, e aqui ele apresenta como irmão no capítulo 14, no verso 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318 homens, criados e nascidos em sua casa. Ele armou todos para a guerra. E foi até a luta. Para poder o quê? Trazer de volta os cativos. Isso me faz recordar algo tão interessante. Quando nós estávamos presos pelo pecado, amarrado ao pecado, Deus olhou, amou o mundo de uma tal maneira, viu Jesus, nós estávamos cativos, mas Ele libertou as nossas vidas. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois nós estamos debaixo da graça de Jesus. Abraão se levantou e foi para a guerra, e trouxe Ló de volta. E ao trazer Ló de volta, e no texto que nós lemos aqui agora, Melquisedeque se apresenta, rei de Salém, um sacerdote, trouxe pão e vinho, e abençoou a vida de Abraão, segundo a ordem de Deus. Abraão já tinha sido abençoado por Deus com a promessa, e aparece um homem, que não teve origens, não teve começo, não teve meio, não teve fim. Por isso que fala que Melquisedeque é uma figura de Cristo, porque Cristo não teve começo e não terá fim, porque Ele é eterno. E Ele é a representação da nossa liberdade, Ele é a representação da nossa bênção. É Ele que nos dá o pão, é Ele que nos dá o vinho, é Ele que nos abençoa todos os dias. E Abraão foi abençoado por Deus por intermédio desse homem. Assim como nós também fomos abençoados com as bênçãos espirituais por intermédio de Jesus Cristo. Romanos 8 diz, e verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nenhuma condenação há mais sobre as nossas vidas. Nós somos abençoados por Deus com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós somos tomados de um mundo que estava podridão. Os nossos ossos estavam se secando. Mas como aquele profeta profetizou sobre aqueles ossos, os ossos tornaram a ter vida. Assim Jesus Cristo profetizou em nós, fazendo o seu sacrifício, e nós começamos a ter vida novamente em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, eles são nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E para a gente concluir, Abraão abençoou aquele sacerdote, que era um rei, e deu a 10ª de tudo que ele tinha, em forma de agradecimento por tudo que Deus havia feito com ele. Não é só uma questão de contribuição aqui, é uma questão de gratidão, de oferta, de dar, e não esperar nada em troca. Abraão não esperou nada em troca, mas ele ofereceu em forma de gratidão. Que nós possamos ser gratos por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. Que nós possamos oferecer o nosso coração, o nosso culto racional. Que possamos oferecer nossos corpos em sacrifício vivo. Que nós possamos oferecer uma verdadeira oferta.
que não há culpa nenhuma, mas que possamos abrir o nosso coração, rasgar as nossas vestes espirituais, para oferecer a Deus a nossa vida em gratidão a Ele. Porque tudo quanto nós temos vem de Deus e é para Ele. Muitas pessoas se ousam a dizer: eu sou poderoso, eu tenho bens, eu tenho riquezas, eu tenho tudo. Me faz recordar de uma história, uma parábola que Jesus conta. Um certo homem tinha muitas vinhas, e de repente ele falou: vou destruir tudo e vou fazer mais, e vou dizer para minha alma: bebe, folga e descansa, porque você tem muitos bens para muitos dias. E naquela mesma parábola, alguém diz: louco, se hoje pedirem a sua alma, o que você tem preparado? E para quem será? Se hoje Deus pedir a nossa alma, o que nós temos preparado? E para quem será? Se hoje Deus quiser recolher a gente, o que nós temos preparado? E para quem será? Se hoje Deus chamar a gente, o que nós temos preparado? E para quem será? Deus está alertando-nos nessa noite. Muitos esperam a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, mas a qualquer momento Ele pode vir para mim. No abrir e no fechar de olhos, não. Mas Ele pode vir quando eu perder a minha vida em algum momento. Se Ele quiser me recolher, isso é a vinda de Jesus para mim. O que nós temos preparado, a quem nós temos depositado a nossa confiança e quem nós temos deixado as nossas vidas. Abraão trouxe tudo aquilo que o rei de Sodoma havia perdido: os povos, os bens, incluindo a vida de Ló. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dê para mim as pessoas apenas, e pode ficar com os bens. Dê para mim só as pessoas, fique com os bens para você, Abraão. E Abraão responde para ele aquilo que nós dissemos no texto que acabamos de ler aqui. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, no verso 22 do capítulo 14: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato eu não tomarei coisa alguma sua, de tudo que é teu, para que não digas que eu enriqueci Abraão. O que Abraão está dizendo? Eu não preciso de riquezas suas, eu não preciso dos seus bens, pois a bênção de Deus está sobre a minha vida. Nós não precisamos de coisas materiais para nos alegrar, porque as bênçãos espirituais de Deus estão sobre as nossas vidas. Nós não precisamos de ter a conta cheia, porque a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Nós temos saúde, paz, alegria, dinheiro nenhum no mundo compra, e nós temos isso dado de graça por Jesus. E para a gente finalizar, não queira ser seguido, mas queira que o nome de Deus seja exaltado na sua vida. A promessa está sobre nós, não no lugar onde nós estamos. Ainda que tenha dificuldades nesses lugares de promessa, nós sabemos que Deus é a nossa provisão. Deus é aquele que provê tudo para nós. Não gere guerra, seja pacificador. Seja aquele que esteja pronto para ser pacificador. Não gere guerras, mas se for necessário entrar numa guerra, que seja uma guerra espiritual, para libertar os cativos que estão presos. E não importa o que aconteça, a sua vida ainda é um sacrifício para Deus. Ofereça o sacrifício. Seja grato a tudo quanto Deus tem feito por você. Não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus tem feito a você. Não se esqueça jamais das promessas que Ele tem feito. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão.
e nenhum tiro vai se perder antes que tudo se cumpra nas nossas vidas. E com isso eu convido a igreja que fique de pé. Glória a Deus. Nessa noite, se tem alguém que sentiu-se tocado por essa palavra e quer entregar a vida ou reconciliar com o Senhor, eu te convido a vir aqui à frente nessa noite. Uma pessoa está vindo ali. Se tem mais alguém que se sentiu tocado por essa palavra, não porque o Rodrigo pregou, não. Glória. Porque Deus vela pela palavra dele para poder cumprir, não é pela minha. Se tem mais alguém nessa noite, venha, aproveite a oportunidade. Glória a Deus. A qualquer momento Deus pode pedir a nossa alma. O que nós temos preparado, reservado e para quem será? Se não tem, que Deus em Cristo abençoe. Mas aqueles que querem receber orações, venham aqui à frente. Deus está planejando cada dia mais coisas novas em nossa vida. Deus quer aquecer o nosso coração. Deus quer preparar a nossa alma. Porque grandes coisas Ele tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas. Ele está preparando o nosso coração para grandes coisas. Ele está preparando a nossa vida para coisas novas. E Deus é um Deus de coisas novas. Ele não vive no passado como coisas velhas, mas Ele quer fazer coisas novas em nossa vida. Deus, obrigado por essa oportunidade. Por mais uma vez poder estar aqui diante da Tua presença. Há uma pessoa aqui na frente que reconcilia com o Senhor essa noite. Deus, que o Senhor possa preparar o coração, a alma, Pai eterno. Reacender, ó Pai eterno, a chama no coração. Reacender e reescrever o nome no livro da vida. Que o Senhor possa preparar a alma dela para enfrentar as guerras espirituais. Que o Senhor possa preparar o coração. Aqui estão pessoas que vieram aqui à frente, ó Pai, para poder receber oração, orar e interceder uns pelos outros. Porque esse é o nosso papel. Que nós possamos estar prontos para a guerra espiritual, para poder vencer e resgatar os cativos da mão do inimigo. Obrigado pela Tua presença mais uma vez e pela Tua palavra. Continua conosco, Pai. Não nos deixe jamais sozinho no meio da caminhada. O Senhor jamais nos deixe. Não nos deixe pensar que estamos sós, mas entender que o Senhor está conosco todos os dias e jamais nos deixará desamparados no meio do caminho. Que Deus abençoe cada dia mais as nossas vidas e que possamos guardar a palavra, esconder em nosso coração, para termos o nosso alimento diário todos os dias. E que Deus abençoe em nome de Jesus.